Educação, cultura, informação. Olá pessoal, meu nome é Jonatas Garonci e hoje eu trouxe aqui uma aula expositiva de conjunções subordinadas. Eu dei início às conjunções coordenativas e agora eu vou falar sobre as conjunções subordinativas. Ah, mas o que é as conjunções subordinadas e para que elas servem? Gente, as conjunções, tanto coordenadas quanto subordinadas, são conectivos de orações. Porém, as conjunções coordenadas não dependem de nada. Ela consegue ter um sentido principal sozinha. Já as subordinativas, elas não têm um sentido completo sozinha, ou seja, elas dependem da oração principal, né? Diferente das coordenativas, que elas criam dependências sintáticas e semânticas sozinhas, né? Elas servem para explicar, dar condições, motivos, finalidade, causais, de tempo, né? Tornando aí um discurso mais detalhado e lógico, né? Mas para que elas servem? Gente, servem para isso, né? Explicar causas, dar condições, né? Indicar tempo, marcar tempo, mostrar finalidade, introduzir conteúdo, comparar, conceder, né? Elas são fundadas para isso. Elas possuem uma sequência. Existem 10 tipos de conjunções subordinadas, né? Dentre elas aí nós temos as causais, concessivas, condicionais, as conformativas, as finais, proporcionais, comparativas, concessivas, temporais, consecutivas e as integrantes, né? Irei falar um pouquinho sobre cada uma delas. As causais, elas indicam causa, motivo, né? Por exemplo, são utilizados conectores como porque, visto que ou já que. Por exemplo, na frase, não saiu porque estava chovendo, né? Então, aí tá dando uma causa, tá justificando uma causa. Não saiu porque estava chovendo. Se eu saísse, né, eu ia molhar, poderia acontecer alguma coisa. Já as concessivas, elas dão ideia de contraste, né? São utilizados aí conectores como embora, ainda que, se bem que, né? Por exemplo, na frase, embora cansado, continuou trabalhando. Ou seja, mesmo cansado, a pessoa continuou trabalhando, né? Já as condicionais, elas dão ideia, expressam aí condições. São utilizados conectivos como se, caso, contanto que, né? Por exemplo, se chover, não iremos ao parque. Ou se chover, não iremos à escola, né? Tá dando uma condição, ou seja, se chover, pode ser que não chova. Se chover, eu não vou, mas se não chover, eu irei, né? Então tá dando uma condição, expressa uma condição de alguma coisa. As conformativas, que indicam conformidade ou afirmação, né? São utilizados conectivos como conforme, como ou segundo. Por exemplo, se tu fez tudo como você pediu, ou fiz tudo como você pediu. Então, tá dando ideia de conformidade, a afirmação. Fiz tudo como pediu. Temos também as finais, que indicam finalidade de algo. São utilizados como conectivos, conectores, né? Para que ou a fim de que, né? Por exemplo, na frase, estudou muito para que fosse aprovado no exame, né? Então, ou seja, estudei muito para que eu fosse aprovado. Ali tem uma condição, tem uma finalidade de alguma coisa, né? Temos também as proporcionais, que expressam relação de proporção, são utilizados como conectores, né? À medida que mais, quanto mais, à medida que, portanto que, né? Por exemplo, à medida que estudava, aprendia mais. Ou seja, quanto mais eu estudava, mais eu aprendia a matéria, né? Mais eu desenvolvia conhecimento, aprendizagem. Temos também as temporais, que indicam, obviamente, o tempo, né? São utilizados conectivos, né? Como quando, enquanto, logo que. Por exemplo, na frase, quando chegou, todos aplaudiram. Ou seja,
Quando chegou, todos aplaudiram. Antes de chegar, ninguém havia aplaudido, né? Então, dá ideia de tempo, né? Onde está sendo realizado, né? Tempo marcado. As comparativas, que vai estabelecer uma comparação entre uma coisa e outra, né? São utilizados como conectores. Como, que é o mais comum, assim como, que também é muito comum, ou tal qual, que é usado, mas não é tão usado, né? Por exemplo, na frase, é teimoso como o pai, é bonito como a mãe, é lindo como o céu. Então, são frases que dão ideia de comparação, né? Por exemplo, é teimoso como o pai, né? Então, quer dizer que o filho é teimoso porque o pai é teimoso. Ele herdou essa característica do pai, né? Então, isso dá ideia de comparação. As consecutivas, que indicam aí consequência, são utilizados, né? Conectores no qual, de modo que, de sorte que, por exemplo, na frase, falou alto de modo que todos ouviram, né? Falou alto de modo que todos ouviram. Então, dá ideia de consequência, porque se ele falasse baixo, ninguém iria ouvir. Então, ele falou alto, ele estava ali falando alto para que todos ali naquele ambiente, naquele local, durante aquele tempo, pudessem ouvir bem. Temos também as subordinativas integrantes, que introduzem aí uma oração subordinativa substantiva. São utilizados os conectores que, né, ou se. Que ou se. Por exemplo, disse que viria, né? Então, alguém disse que viria. Tem um substantivo ali, alguém vem. Então, disse que viria, tem um verbo, tem ali, viria vir, do verbo vir. E tem alguém disse. Então, ela expressa essa oração aí substantiva. Oração subordinativa substantiva. São as integrantes. Alguém vai estar presente ali. Então, eu acho que é muito importante estudarmos aí as orações, tanto coordenativas quanto as subordinativas, para que possamos juntos conseguir usar os conectores, evitar repetições de palavras, né? E para que toda oração, para que nós possamos ver que toda oração que se introduz a oração subordinativa não faz sentido ser isolada, né? Ela só fará sentido se ela estiver dependendo de uma oração principal, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante nas conjunções subordinativas. Então, eu acho que é muito importante estudarmos os tipos de conjunções que são mais utilizados para melhorar a nossa dicção, a nossa escrita, a nossa fala, evitar repetições, a nossa oratória, o nosso conhecimento, né? Então, eu acho isso aí de suma importância para que possamos adquirir aprendizagem, adquirir conhecimento, né? Então, a importância dessas conjunções e esse meio amplo delas é de suma importância nós estudarmos para podermos ter um bom desenvolvimento de fala e evitar repetições de conectivos em palavras, em frases, em textos, né?